Vamos embora, hoje é dia 24 de dezembro de 2025, dia de Natal, mas dia de notícia. O mercado aqueceu na hora do Natal. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Hulk e Arana, ainda falando sobre as contratações, mas trazendo novas informações que são importantes para a gente avaliar questão de contratação. E também uma análise relacionada a possibilidades do Atlético liberar ou não o jogador. 2 jogadores do São Lourenço que foram vinculados ao Fluminense nos últimos dias também, tá? Trazendo aqui informações sobre eles. E, claro, também o seu like, a sua inscrição, por que não trazer isso também? Vamos embora, tá? A gente abre aqui falando, eu vou falar de Hulk e de Arana já, mas como eu tenho feito primeiro, tipo assim, deixa eu só tirar aqui essas 2 informações, né? No geral, apareceram aí no último dia, né? Na última terça-feira, uma informação lá de uma página do São Lourenço, Frenesi Azulgrana. Né? Uma página lá de torcedores do São Lourenço e que diz que vou botar aí na tela o tweet deles. Ó, tá aí. O Fluminense está interessado em 2 jogadores do São Lourenço. Zubeldia se interessa por Romagna e Cuecho. Teremos que ver qual oferta será apresentada ao clube nas próximas horas. Como foi falado, eles, né, são uma página do São Lourenço. De quem que eles estão falando? Eles estão falando primeiro do zagueiro, deixa eu pegar o primeiro nome aqui do Romagna. É o Johan Romagna, né, um colombiano. A situação do jogador do São Lourenço, do zagueiro, ela é a seguinte: já teve seu nome especulado em vários times aqui do Brasil, chegou a ter negociação com o Grêmio em 2025, ainda na primeira parte de 2025, teve seu nome especulado em Botafogo, em Vasco também. É um zagueiro tido como interessante, né? Se falou até na época de Europa, o que se pedia. Na época, assim, o São Lourenço estava até meio irredutível, o Grêmio fez uma proposta e os caras lá falando, olha, nem adianta, ou sobe ou então não tem nem conversa. Ou sobe essa proposta aí, falava-se de 8 milhões de dólares, inclusive, para o mercado brasileiro. Então, esse é o Johan Romagna. O outro é e um detalhe, ele foi revelado no Independiente Medellín, numa época em que ele estava no final da categoria de base, sub-19, sub-20, na época em que o Zubeldia treinava o Independiente Medellín lá na Colômbia. Não sei se tem algo a ver com isso, diz até que o Zubeldia se interessou, né, com o Romagna e Cuejo, e o Zubeldia é argentino, tem o São Lourenço, então essa informação, se foi ele que pediu, se tem alguma coisa a ver, eu não sei, mas tem esse vínculo aí. O outro é o Alexis Cuecho. Esse aí é o atacante, não confundir com o Cuecho que tá no Galo, tá? Esse é outro. Esse é um argentino que tá no São Lourenço, foi revelado. Passou pelo Racing Club, que não é o Racing, né? É outro Racing, mas enfim. Recentemente subiu ali pra equipe do São Lourenço. É um atacante, joga de segundo atacante, não é aquele centroavante total, mas enfim. É um atacante. Esse eu não achei muitas informações, assim, nem de transferências, nem de nada. O que se diz aqui, que é interessante que a página lá do São Lourenço diz, é que ao perguntarem sobre Romagna do Brasil, foram atendidos por um representante e 7 intermediários, os quais também tiveram que negociar. O caos em que cada jogador, em particular, né, individualmente, cada jogador deve estar inserido é imensurável. E aí tem aqui um bastidor, né, de que numa sondagem os times brasileiros, e aí que ele deve estar falando do Fluminense também, se embrenhou num caminho de falar com um representante e 7 intermediários para negociar com o jogador. Vamos lá, o que eu tenho de informações sobre isso? Nenhum dos 2 nomes neste momento, tem a sua contratação discutida diretamente no Fluminense. Apesar de, aí isso não é informação que vem do Fluminense, tá? Isso não tem a ver com o Fluminense, eu ter essa informação de que o Zubeldia gosta lá do Johan, não sei se tem a ver com lá no Independiente Medellín, ou mais recente,
Mas assim, nada demais também. O Zubeldia gosta de 1 milhão de jogadores, então essa nem é uma notícia diretamente. Mas no momento, esses 2 jogadores não negociam com o Fluminense. Então, quando a página diz aqui que o Fluminense está interessado e que pode vir oferta nas próximas horas, não deve vir oferta nas próximas horas. Eu tô dizendo aqui que eles não vão negociar? Não, porque eu não faço isso. E por que eu não faço isso? Porque isso é, assim, a face do erro numa época de negociação. Quer ver a prova disso? Deixa eu falar agora sobre Hulk. Vamos lá. Qual que é a situação? Tá? Eu dei informação ontem sobre o Guilherme Arana, o Lessa deu sobre o Hulk, enfim, a gente junta as apurações ali. E eu, no sábado, no domingo, falei com uma pessoa do Fluminense e ela tinha falado, cara, assustou muito essa pedida do Hulk. Assim, assustou demais. E aí, na segunda-feira, na terça-feira, a gente descobre que o Fluminense está negociando. Então, mercado é assim, ó. Pum, e mudou de ideia e o fulano disse não, a gente avança aqui. A própria negociação do James, do Cuiabá, foi um tipo desse, ó. O Zenit negou e não vai rolar mesmo com o Nino. Então, gente, ó, vamos virar aqui pro James, vamos avisar o Mirassol lá que a gente vai fechar com a negociação. As coisas mudam muito rápido de uma hora pra outra. Então, por isso que eu nunca venho pra cá negar, falar, olha, o Fluminense não vai contratar esse jogador. Não. O Fluminense, neste momento, não conversa sobre esse jogador. É isso. Nesse momento não está sendo conversado, mas ficaria de olho nessa situação do România, tá? Mas voltando pra gente falar sobre Hulk e Arana, a situação é a seguinte, tá? O que nesse momento dificulta a negociação do Guilherme Arana com o Fluminense? Eu trouxe ontem a informação da negociação e depois acabei não conseguindo gravar mais vídeo e tal, então não consegui atualizar a informação. Os amigos lá da Itatiaia, o Leonardo Parrella, o Guilherme Abraão e o Henrique André, são dois, o Henrique André eu sei que apura bastante também sobre Galo, o Leonardo Parrella também, o Guilherme Abraão cobre mais o Fluminense. Qual que é a situação que eles trouxeram? Uma informação importante, aí já mais na ótica do Galo, porque no caso do Guilherme Arana a gente vai precisar comprar o jogador. E aí qual a informação que eles trazem aqui, tá? É que o Clube Mineiro tem conversa adiantada, é que o avanço da negociação do Fluminense com o Guilherme Arana e com o Atlético Mineiro para bater o martelo sobre a situação depende de quê? Da chegada do Renan Lodge no Atlético Mineiro, informação dada pelo Guilherme Frossá. Então, a situação hoje do Fluminense com o Guilherme Arana, ela depende da situação do Galo com o Renan Lodge. Qual que é a apuração nossa do Cauã Tinoco, nosso repórter no Jornada, sobre a situação do Guilherme Arana? É uma situação, assim, né? Se você perguntar pro Arana de desejo de ficar e etc, ele tem, o Arana tá muito tempo no Atlético Mineiro. Então, um vínculo, né? Obviamente que ele é forte por lá. Agora, vamos lá, né? Vamos fazer uma análise aqui da situação agora. O Atlético Mineiro está trazendo o Renan Lodge. Você abre aqui a página inicial da Itatiaia e tá aqui, ó. Chegada do Lodge atrapalha negócio por Juninho Capixaba? Matéria do Cláudio Rezende e do Pedro Abílio. Aí você vai ver aqui e que o Juninho Capixaba pertence ao Red Bull Bragantino. O primeiro contato entre os clubes ocorreu há 2 semanas e o Red Bull Bragantino está impondo algumas condições para liberar o atleta. Atualmente o Galo terá que fazer um investimento para contar com o Juninho Capixaba e tal, papapá. Ou seja, está em negociação com o Juninho Capixaba também, tá? Também. Então, hoje o cenário é que o Guilherme Arana, eu já falei isso algumas vezes, nenhum time do Brasil contrata um jogador hoje, à exceção de uns 2 ou 3 times no máximo, o Atlético Mineiro não tá nessa conta, contrata um jogador pra botar um jogador de 1 milhão e pouco no banco. Pode acontecer. Tem times que tem jogador de 1 milhão e pouco aí por mês no banco. Mas esse jogador não foi contratado pra isso. É uma situação casual. Então ninguém vai trazer o Renan Lodge, com certeza ganha mais do que isso. Vai trazer o Juninho Capixaba pra botar o Arana de 1 milhão e meio como terceira opção. Então, a negociação com o Fluminense, ela depende do Renan Lodge, mas é uma situação que provavelmente vai acabar se desenrolando, tá? E hoje eu vejo poucas opções no Brasil mais interessantes para o Guilherme Arana do que o Fluminense, considerando que a disputa de posição aqui é com um cara de bom nível, que é o René, mas também a gente está falando de um clube que paga em dia. Então, a situação com o Guilherme Arana, ela nesse momento, assim, como eu falei, paga em dia. Ela tem um quê de interessante para os dois lados. Aqui no Fluminense, por exemplo, o Guilherme Arana tem a possibilidade de ter um contrato maior. Um vínculo um pouco maior. Chega com moral, né?
por mais que se tenha alguma crítica e tal, outro, mas é natural, mas eu pelo menos na minha avaliação, olhando a repercussão das notícias, vi muito mais aprovação do que crítica, óbvio. Aí o que vai precisar ser acertado agora? Questão financeira com o Galo. O Fluminense já fez alguns negócios com o Galo. O Guilherme Arana é um ativo do Atlético Mineiro, né? O Fluminense vai precisar pagar alguma coisa. O torcedor do Atlético entrou um delírio que às vezes o Fluminense entra também, né? Do tipo, não, por que eles não mandam o Martinelli? Será que eles não mandam? Não faz o menor sentido. Mas, enfim, o Fluminense provavelmente vai ter que desembolsar algum valor para a contratação do Arana. Já em relação ao Hulk, a negociação também ela não é simples, mas aí ela é muito mais complicada em relação ao Hulk do que em relação ao Atlético Mineiro. Lá por Minas Gerais, existia e existe ainda uma confiança do Hulk não jogar em outro time brasileiro. Não é o que se diz a atual negociação, até mesmo com o Fluminense. A grande questão com o Hulk vai passar principalmente por tempo de contrato. O Hulk está numa reta final de carreira e é padrão dele querer muito mais tempo do que normalmente os clubes querem dar, né? E vai passar também por questões de salário, de luvas, questões financeiras. Essa negociação, essa informação é importante, tá? A negociação do Hulk, desde a segunda noite, ela é tratada como foco principal do Fluminense. E o que vai acontecer? Tem Natal. Hoje é Natal amanhã, né? De hoje para amanhã. Isso pode dar uma travada ou pode até destravar essa negociação. Tendo mais informações, a gente volta. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima. Valeu!